Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria, esse é o canal Eva Messages e tá começando mais um episódio, o sexto episódio da segunda temporada aqui do nosso podcast Unindo as Serpentes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O tema de hoje é um tema que em alguns momentos aqui eu acho que vai parecer um tema batido, um tema antigo, um tema em que ninguém presta muito mais atenção, porque afinal, será mesmo que tá na moda pensar em algo para além do meu prazer, da minha segurança, e usar da minha inteligência para algo além de ganhar meu dinheiro e cuidar de mim e ser a minha melhor versão e tudo mais? Será que existe algum outro objetivo mais nobre, melhor, mais desejável para a vida humana? Esse é o nosso tema com o personagem Ulisses, que vai fazer a gente refletir aqui um pouquinho, eu espero, sobre a inteligência e sobre o uso da nossa inteligência, da nossa astúcia, apenas a serviço dos nossos próprios e egóicos objetivos, versus ou com o uso dessa inteligência para espraiar aí no mundo um sentido maior de conexão, de base moral sólida que possa orientar para a verdade, para a integridade e para o respeito e para o amor, por que não, as nossas relações com a gente mesmo e com o maior número de pessoas ao nosso redor. Será que esse ainda é um tema interessante para o povo hoje em dia? Se for, eu estou fazendo aqui o meu papel e eu espero fazê-lo bem, de contar essa história, recontar, né, aspectos importantes dessa história que é a Odisseia, a história de Odisseu ou Ulisses. Odisseu significa aquele que é irado, né, aquele em cujas emoções, em quem as emoções dominam. Eu vou ficar olhando aqui para baixo que eu tenho minhas anotações para não esquecer nada. E nós vamos falar dele e vamos investigar isso, né? Será que essa história ainda é atual? Como é que ela ainda pode ajudar a gente a refletir sobre como ser humano no mundo da melhor forma, né? Em benefício não só da gente, mas do maior número de seres ao redor. Afinal, a gente querendo ou não, um só grande organismo, né? A pandemia nos mostrou isso de uma forma muito contundente e outros aspectos aí do dia a dia do mundo ficam mostrando pra gente o tempo todo que, olha, por mais que uma visão mais materialista ou capitalista, enfim, da vida, nos leve a pensar que a gente deve usar todas as nossas ferramentas o tempo todo em prol de garantir o nosso prazer, né? Mais prazer, menos dor para nós, mais segurança para nós e para os nossos, e que esse seria por si só apenas um bom motivo para estar vivo, né? Para estar viva, para ser humano no mundo. Vou trazer aqui um outro aspecto para a gente confrontar com esse, que é a ideia de que talvez a gente possa fazer um pouco mais do que isso com a nossa inteligência. Espero que seja possível. Fica aí comigo hoje então, vamos falar de Ulisses. E Elisa, por que falar de mitologia aqui num canal de cartomancia, de tarô? E eu venho dizer para vocês, como já disse outras vezes, só para reafirmar que ler cartas não é só sobre, pelo menos não deveria ser só sobre interpretar ali, né, ler um significado dessas cartas num livro, num curso qualquer e passar a interpretar a vida das pessoas a partir disso. A nossa bagagem simbólica, ela precisa estar sempre sendo alimentada com contos, com histórias, com visões de mundo e perspectivas diferentes das nossas, porque senão a gente vai viciar os nossos símbolos, né? Eu costumo dar o exemplo de, sei lá, porta. Se eu vejo uma porta nas cartas, eu vou interpretar com base, é claro, naquilo que estou sendo intuída, que estou percebendo a respeito dos significados possíveis de porta. E é preciso que eu cultive, né, consuma, conheça, não gosto de usar consumir nesse sentido, mas conheça histórias, várias formas de ver a porta, né, para que essa interpretação das cartas seja cada vez mais ampla e aí eu consiga de fato, né, ter mais chances de alcançar a história daquele cliente, daquele consulente que vem em busca de orientação através delas. Então, é para isso que nós estamos aqui também, contando histórias e aprendendo com elas e não só lendo cartas, tá bom? Vamos lá então, porque eu tenho muita coisa para falar hoje, gente. A princípio, Ulisses é aquele personagem da mitologia que é muito inteligente, né? Ele é aquele que vai criar a estratégia do cavalo de Troia, que ganha a guerra de Troia, né? Não vou entrar muito em detalhe, pessoal, porque essa é uma narrativa que é muito conhecida, né? O filme Troia fez muito sucesso aqui no Ocidente uns anos atrás e então, caso vocês queiram detalhes sobre a história e se sintam estimulados a conhecê-la,
com esse episódio, depois vocês vão lá e procurem o livro, Odisseia, filme, e se inteirem dele, tá? Da história, dos detalhes que não ficarem muito claros aqui. Mas o fato é que Ulisses era um grande guerreiro, mas mais que tudo, ele é conhecido na mitologia como um grande estrategista, né? Então ele, desde o início, lá na história de Troia, depois da batalha, né? A batalha vencida pelo seu exército e os seus, e aí ele depois demora ainda 10 anos para voltar para a ilha dele, para Ítaca, para sua esposa Penélope, que foi inclusive tema do nosso episódio passado, né? Enquanto Penélope pode simbolizar para nós o feminino em todas e todos nós, aquela parte nossa que é fiel à própria centelha, à própria intuição, àquilo que entende que é o mais correto, né, o mais nobre, o mais justo, o melhor para si e para os seus, ela representa essa fidelidade que fica guardadinha lá na ilha. Enquanto o nosso lado masculino pode ser representado por esse masculino Ulisses, né, ou Odisseu, esse que é muito inteligente, né, ele mora aqui nos domínios da razão, da mente em nós, então é o nosso lado racional, lógico, estratégico. E essa história é uma história que pode nos ensinar, né, a Odisseia, a perceber que não basta ser inteligente, não basta saber usar nossa inteligência para tirar a gente de apuros, de conflitos e para criar oportunidades para nós. Isso é só parte do que o nosso mental é capaz de realizar enquanto seres humanos, né? Embora isso pareça ser suficiente num mundo em que cada um está cada vez mais voltado para si, para resolver os próprios problemas, os próprios BOs e o resto que se lasque, e eu falo isso, claro, sem ignorar que existem muitas e belas, ainda bem, graças a Deus, graças a deusa, existem muitas iniciativas humanitárias, né, que buscam ainda o vínculo entre os seres humanos, não um vínculo interesseiro, né, o que eu posso tirar de bom para mim dessa relação, mas como eu posso contribuir de forma generosa para o todo, né, através dos meus dons, usando meus dons e talentos, e no caso do principal dom e talento de que a gente vai falar hoje, que é o da inteligência. Bom, já falei que o nome de Ulisses, né, o primeiro nome dele, o nome grego é Odisseu, e significa aquele que é irado, aquele em quem as emoções dominam. Então ele começa para nós como uma figura muito interessante, porque ao mesmo tempo em que ele é astuto, inteligente, né, descrito como uma mente brilhante, muito estratégica, ele é esse que é irado, tomado pelas emoções, né, as emoções dele não estão educadas, ou ele não tem uma base moral sólida para lidar com as emoções dele. Ele vai ser vaidoso ao longo da jornada, vai ser arrogante, ele vai entrar numa briga com Poseidon, né? Ele vai confrontar Poseidon, imagina, né? Um pequeno ser humano, olha a arrogância disso, confrontando ali os deuses, e os deuses aqui para nós, né? Na nossa leitura simbólica, nessa que estou fazendo aqui para o nosso podcast, eles vão representar essa consciência de que existe algo mais que a gente, algo maior do que a gente, né? Eu acho que os deuses, inclusive, nascem, eu acho, é só um achismo aqui, como uma forma de o ser humano não achar que ele e os seus próprios interesses são o que de maior e mais importante existe no mundo. Quando eu falo que existe um Deus, eu estou dizendo que existe uma consciência maior, né, que abarca o todo. E se eu me volto para ela, independente do Deus que for, o cristão, os deuses, né, politeísmo, enfim, é um movimento de humildade, né? É um movimento de falar assim, tá, existe eu no mundo, Elisa, os meus interesses, onde eu quero chegar, os meus prazeres, mas existem também outras pessoas com prazeres, com desejos, e eu falo isso várias vezes aqui no canal, né? E eu preciso negociar, agenciar aí, essa busca de todo mundo para que a gente chegue ao meio do caminho em que todo mundo ganhe de alguma forma e perca um pouquinho também, né? Porque não dá para todo mundo. Se todo mundo tiver tudo que quer nesse mundo, a gente é cada um morando no seu planetinha, igual o Pequeno Príncipe lá. Como não? Como precisamos compartilhar esse planeta Terra, ser um pedacinho de um organismo maior. Espero aí que todo mundo que já é adepto aqui do canal, tá sempre por aqui, já deve ter me ouvido falar isso 1000 vezes. Temos que negociar, né? Não dá. Se eu não me abro para negociação com o outro, se eu uso da minha inteligência o tempo todo para tentar encontrar um jeito de eu ganhar e ganhar sempre e nunca perder, é claro que eu estou tirando algo de alguém, né? Nessa economia do universo aí em que somos um organismo só. Então, se eu tenho tudo que eu quero, provavelmente eu estou aí rompendo os limites do outro, né? Eu estou manipulando com a minha inteligência de forma a consegui-lo, porque não é o estado natural das coisas. Quando a gente compartilha uma casa, que é o planeta Terra, você deve saber isso aí na sua casa, se você mora com outras pessoas, sempre há ganhos e perdas, né? Para que a gente possa manter um equilíbrio, uma harmonia aí.
Então, mas Ulisses não sabia isso no início da jornada dele. Ele começa sendo esse rei que é tão inteligente, tão astuto e tem uma base moral tão fraca, né? Esse entendimento de que ele precisa negociar, de que ora ele ganha, ora ele perde, não está muito claro na cabeça dele. E é por isso que ele vai passar por essa jornada toda. Ele é um protegido de Atena, isso a princípio pode causar pra gente um certo estranhamento, né? Porque sendo um cara assim, que é muito inteligente, mas que não tem domínio das próprias emoções, é vaidoso, é arrogante e tudo mais, surpreende um pouco, desde o início, ele ser um protegido de Atena. Porque Atena é essa deusa da sabedoria, da mente sábia mesmo, né? Dessa inteligência orientada de forma sóbria, de forma lúcida. E ela o protege, né? Ela viu algum potencial ali no Ulisses, que a gente não está vendo ainda no início da jornada, e ela o protege. Então, a história de Ulisses é essa história em que ele está sendo confrontado por Poseidon, e Poseidon é o regente dos mares, né? Olha o simbolismo aí. As águas, né? Então ele está sendo punido pelo Deus das águas, ele está sendo testado, né? Quem fica impedindo ele, colocando um monte de empecilhos no caminho dele para ele não retornar para Ítaca, não retornar para Penélope, né? Aquela que está lá guardando com fidelidade a alma, o que é importante, ele vai passar então por um monte de desafios que Poseidon vai colocando no caminho dele. Essas águas desgovernadas, essas águas potentes das emoções, né, a gente pode entender assim, vão ser o grande teste de Ulisses, né? O teste dele é conseguir, e aí a cada pessoa que ele vai encontrando na jornada, eu vou citar algumas aqui ao longo do nosso encontro, vai ensinando de alguma forma para ele e para nós que estamos lendo, né, e que estamos vendo aqui um estudo de como ser um humano melhor no mundo, vão ensinando para nós como fazer isso, como ter domínio das emoções através de uma base moral sólida, né, que entende que o mundo se trata, as relações humanas se tratam de negociação de desejos, negociação de objetivos, né, com respeito ao indivíduo que o outro é. Ele vai aprender isso aos poucos. No início não, no início ele é só um cara usando a astúcia dele para tirar vantagem das situações. E a gente já consegue perceber isso aqui no início, ó, antes, né, antes de entrar nessas cenas em que eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazendo isso, como é que a gente vai aprendendo, então, a lidar com o outro, eu quero começar com o momento em que ele começa a se desentender com Poseidon, sabe? Tem um momento, como eu disse, em que ele o confronta, né? Ele tá querendo voltar para casa e não consegue, logo no início da jornada, os primeiros empecilhos, e aí ele esbraveja, briga, grita, e Poseidon aparece para ele, né? E Poseidon diz para ele assim, olha, eu não tenho nada contra você, mas você precisa entender que você é pequeno frente aos deuses. É assim que começa, né? Então Poseidon vai dizer, né? Imagina que ele é o deus das águas, então o mundo emocional tá contando pro Odisseu logo no início que, olha, deixa eu te contar, por mais que você seja inteligente e saiba moldar situações e tirar proveito das situações para ser vitorioso, como você fez lá na Guerra de Troia, né, com a sua ideia do cavalo de Troia que venceu a guerra, isso não é tudo, né? Conseguir vencer, conseguir atingir seus interesses usando a sua mente, não é o máximo do potencial humano que você pode desenvolver. É como eu falando aqui, né, para vocês e para mim também, no ano de 2025, século 21, olha, não é desenvolver todo o seu potencial humano, você simplesmente usar da sua faculdade mental, de tudo que você sabe, para ganhar mais dinheiro e se proteger e ter mais prazer. Adquirir mais objetos, fetiches, né? Não é todo o potencial humano, você pode ser mais do que isso. É isso que Poseidon está dizendo, né? E é preciso respeitar algo maior, que no caso aqui, para ele, são os deuses, né? Você tem que lembrar que você é pequeno frente aos deuses. Aqui eu vou trocar deuses por coletivo, pelo todo, né? Não, se um indivíduo é o caminho para o desequilíbrio do organismo que somos todos nós, né? Cada indivíduo passar a pensar só no seu prazer e expandir-se cada vez mais, conquistar cada vez mais territórios e prazeres e objetos, né? Vocês já devem ter ouvido falar por aí que se o mundo inteiro consumisse objetos, né, e tivesse o mesmo estilo de vida que tem os norte-americanos, por exemplo,
o mundo seria insustentável, né? Então, mas ao mesmo tempo, a mídia, o marketing, né, o mundo, o capitalismo, enfim, continuam nos estimulando cada vez mais a buscar esse estilo de vida, né? Como se fosse sustentável, ignorando o fato de que não é, né? Para mais de 8 bilhões de habitantes viver naquele mesmo estilo de vida, consumindo daquele jeito e tal e tudo mais. Então, é isso, né? Nós estamos nesse momento da história da humanidade ainda, vejo eu, muito perdidos daquilo que de fato levaria a gente a conseguir conviver cada vez melhor entre nós e com o nosso planetinha, né, nossa casa. Mas a gente tem essas histórias inspiradoras que podem ajudar a gente a melhorar isso. Bom, então, nesse primeiro encontro já ficou bem claro, né? Qual é o objetivo? Poseidon não tem nada contra ele, mas Poseidon quer que ele entenda que uma inteligência como a dele precisa estar direcionada não só para o bem dele, como para o bem do maior número de seres ao redor dele, para que seja funcional, para que de fato seja sustentável, né? E para que ele seja uma força boa no mundo, uma força útil, né? Em prol da harmonia e do crescimento e da expansão saudável do mundo. Bom, mas é o que acontece com ele, né? Ele começa então uma jornada em que ele vai passar por um monte de situações que vão dando cada uma lição para que ele chegue a entender e a experimentar de fato essa consciência mais expandida de que a inteligência dele não está aí para servir só os interesses dele, e se fizer isso está errado, gera dor, gera destruição, gera piora na saúde do organismo, né, do todo. Bom, desde o início a gente tem uns indícios já de que ele se comporta assim, porque antes da Guerra de Troia, antes mesmo, né, não sei se vocês vão lembrar ou se sabem, mas a Guerra de Troia, ela começa com o rapto da Helena, que era casada com Menelau, né, pelo príncipe Paris, ele vai raptar Helena, e aí Menelau convoca um monte de guerreiros que tinham, na época do casamento dele, prometido zelar pelo casamento dele com Helena, né? Então, lá vamos voltar um tiquinho mais. Helena era a mulher mais bonita que tinha, todos os homens queriam ela, e aí eles conseguiram encontrar um jeito de ter paz quando o escolhido dela, Menelau, convocou todo mundo, todos os homens que tinham brigado, né, para ter Helena, convocou eles a serem protetores desse vínculo entre Menelau e Helena, né? Isso era importante, imagina. Ele estava casando com a mulher mais desejada das redondezas, e aí, para ele não ter que passar a vida inteira olhando por cima do ombro para ver quem que não vai vir atacá-lo para tentar tirar ela dele, ele tem essa ideia, né, de um acordo geral. Ó, todo mundo aqui vai se comprometer a qualquer coisa que aconteça no meu relacionamento com a Helena, que impeça a gente de estar junto, vocês vão vir me ajudar a protegê-lo, proteger esse vínculo. E todo mundo assina, inclusive Ulisses. Só que aí, quando acontece mesmo, de fato, essa necessidade, né, porque Paris foi lá e raptou Helena, então Menelau chama todo mundo, agora é a hora de vocês virem me ajudar a proteger o meu casamento. E Ulisses é aquele que usa da astúcia dele para tentar fugir do compromisso, né, aquilo que eu estou falando desde o início. Ele tem uma base moral fraca, ele não tem princípios, né, ele não zela pelos princípios dele. E aqui, gente, quando eu falo em zelar pelos princípios, é a simples integridade de cumprir com aquilo que a gente combinou, né? Se eu combinei isso, então eu vou buscar ser íntegro e arcar com aquilo que eu combinei. Usar nossa mente para entender isso e para buscar forma sempre de cumprir com aquilo que a gente prometeu. Ulisses faz isso? Não, o que ele faz? Ele começa a usar a inteligência dele não para cumprir com o que ele prometeu. Como ele tá morrendo de medo de ir para a guerra e morrer, ou ele não quer sair, né, do conforto do seu lar lá na ilha de Ítaca com a sua esposa Penélope, com seu filho Telêmaco, ele vai se vestir, usar a astúcia dele para se vestir de mulher e para tentar passar despercebido e não ter que ir para a guerra. Né? Olha só como ele já dá aqui indícios daquilo que eu falava no início. Então é aquela personalidade, aquela parte de nós, é isso que ele está simbolizando, que usa a inteligência não para esclarecer a vida, esclarecer nossas emoções, né? Numa relação saudável entre a mente e o coração. E isso acontece o tempo todo, né? Preciso parar aqui para dar um exemplo nosso mesmo de cada dia. O que a gente pode aprender com Ulisses nessa passagem? Sabe aqueles momentos em que você sente alguma coisa, você tá com raiva de alguém, né? Você tá sentindo o sentimento, o afeto. Eu tô me sentindo com raiva de alguém, não gosto daquela pessoa. Você já reparou como a mente pode começar, se a gente não tiver um mínimo de domínio, uma base moral bacana, a mente pode começar então a entender tudo e distorcer tudo que aquela pessoa faz para parecer muito ruim.
Então, aquela coisa da birra, né? Ah, eu tenho birra de fulano, eu tenho birra dessa situação. E porque eu me sinto assim em relação a essa pessoa ou situação, eu passo a usar a minha mente para justificar, tá vendo? Ó, ah, ela olha de um jeito estranho, né? Passo a olhar para essa pessoa sempre buscando ver o pior nela, né? Essa é uma forma muito semelhante à da Ulisses de usar a mente, né? Não usar a minha mente como uma forma de talvez me esclarecer, de falar, bom, eu tô sentindo isso em relação a essa pessoa, mas será que isso é real? Será que ela não tem outra coisa boa? Será que, né, ninguém é totalmente ruim nem totalmente bom? Então será que eu não posso encontrar aqui algo mais para ver nela, nele? E não usar a mente só como uma forma de justificar como eu tô me sentindo? Um exemplo muito comum também nas nossas relações é quando a gente usa a mente para justificar os nossos erros, em lugar de usar dela para a gente se esclarecer e para a gente se educar, se responsabilizar por quem a gente é. Vou dar um exemplo, algo que mexe muito com os nossos afetos e que está muito vinculado a ele, que são os vícios, né? A eles, que são os vícios. Então, se eu tenho um vício em cigarro, né, e eu não consigo sair desse vício porque eu tenho uma questão emocional que ele sana, né? Aí eu tô me sentindo meio mal, meio deslocado, eu vou lá e fumo e me sinto melhor, né? Então é uma questão passional que liga a gente aos vícios. E aí, em lugar de a minha mente ir lá e fazer um contraponto, né? Porque a lógica, a razão fala, bom, esse vício nesse cigarro aí tá te matando, né? Em lugar de, então, a minha mente vir e criar esse choque com o meu afeto e me ajudar aqui a tentar encontrar talvez formas de me livrar desse vício, na verdade, eu vou usar a minha mente para quê? Para me justificar, né? E aí a mente vai ficar aqui falando, mas eu preciso fumar mesmo, porque tive essa história com minha mãe, com meu pai, com minha família, ou eu nasci assim, ou enfim, né? A mente que busca justificar os erros em lugar de buscar soluções para aquele erro, né? Possibilidades de reparação daquele erro. Seria uma mente que está funcionando através de uma base moral bacana. Né? Mas a de Ulisses, né, como a nossa na maioria das vezes aí no dia a dia, não estava funcionando com base nessa moral bacana. Era uma mente que servia para justificar a si mesma e para criar planos para proteger apenas a si mesmo, como ele fez ao se vestir de mulher, né, em lugar de ir lá e cumprir, né, o que a base moral sólida diria? Pô, se você prometeu, você tem que ir lá e cumprir agora. Né? Senão como é que você vai confiar em si mesmo, nas suas próprias palavras, naquilo que você se compromete a fazer? Não tem como. Né? Se o tempo todo a minha mente me diz, né? Ela trabalha contra aquilo que eu tento estabelecer como nobre, como justo, como correto na minha vida, isso não vai ser legal, né? Para mim e para as pessoas ao redor, vai diminuir a capacidade dela de confiar em mim e a minha capacidade de confiar em mim mesmo. Bom, mas essa é só uma passagem, né? E aí logo depois, quando começa, ele vai, no fim das contas, o encontram, ele não consegue se disfarçar coisa nenhuma e ele tem que ir para a guerra mesmo, não tem jeito. Bom, outras passagens interessantes que vão mostrar pra gente como é que ele vai adquirindo aí uma capacidade de entender que a astúcia só não basta, ela tem que estar orientada por um coração respeitoso, de base moral sólida, né, que de fato quer não só o bem para si, facilitar a própria vida, mas o bem do maior número de seres. A gente vai ter também o momento em que ele foge do Polifemo, do Ciclope, né, dizendo que ele é ninguém. É muito interessante porque ele é preso lá numa caverna com o Ciclope e ele só consegue sair, ele percebe que o Ciclope é meio vesgo, não enxerga bem, né? E aí ele e os homens dele se disfarçam para sair da caverna e ele diz pro Ciclope que o nome dele é Ninguém. E aí, por que isso é bom? É astuto da parte dele, né? Porque aí na hora que ele bate no Ciclope, sei lá, embriaga o Ciclope, agora eu não lembro os detalhes, mas quando ele consegue escapar e o Ciclope vai pedir ajuda para os seus irmãos para ir atrás dele, os irmãos dele perguntam, né? Ah, mas quem te machucou e tal? Ele, ninguém. Aí o Ciclope fala, bom, se ninguém te machucou, eu não precisei te ajudar. Então foi uma estratégia dele. Mas nesse caso, ela também revela para nós a oportunidade que essa jornada está dando para Ulisses de se tornar ninguém, a ideia da humildade, né? De relativizar a importância do seu próprio prazer apenas, daquilo que é egóico, daquilo que são os desejos, né, mais superficiais dele, de ter mais prazer e menos dor na vida. Isso é bom, gente? É bom, mas é o todo da vida? Claro que não, né? Muitas vezes a gente precisa sacrificar o nosso prazer, não usar da nossa astúcia para manter a gente nesse lugar, porque certos sacrifícios são necessários para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, onde a gente deve chegar, onde é bom para nós, né? Então, mas mesmo nessa passagem, olha que interessante,
quando ele consegue, quando ele tá indo embora, ele conseguiu se safar, né? Ele disse que era ninguém, e aí conseguiu que os seus homens passassem despercebidos, eles conseguem um barco e estão indo embora. Mas Ulisses não aguenta. Ele é muito vaidoso, ele quer que o Ciclope saiba que foi ele que enganou o Ciclope e conseguiu escapar. Então ele grita o nome dele, né? Quem te venceu foi Ulisses. E aí ele vai embora. Então, como isso acontece no início da jornada, dá pra gente perceber que ele ainda tá muito cru, que ele ainda tem muito o que aprender. Né? Se ele tivesse sido humilde, ele poderia, né, simplesmente ser humilde no sentido de o que importa é ter a vitória, o que importa é eu salvar a mim e aos meus homens, e não que o cara saiba o meu nome, que fui eu que fiz isso, né? Que arrogância, que vaidade é essa? Então ele mostra para nós já nesse ponto que ele ainda precisa mesmo de algumas lições, e elas vão vir, né? Outras lições importantes. Ele profana o gado do Deus Sol, né? Isso é muito interessante porque o Deus Sol, o Deus da clareza, da razão, ele tem os gados lá e ele é avisado numa parte da jornada que ele não deveria mexer nos gados, mas ele tem um lado materialista muito forte, né? Ele come esses gados, enfim, em carne viva, né? Deixa os gados lá em carne viva. Então, um certo comportamento animalesco, né? Primitivo do homem, do ser humano, está ali representado nessa postura de Ulisses, né? Em que ele é profano, ele não respeita nada no mundo, é isso que vai demonstrando a jornada, né? Além do próprio desejo de poder e de ter aquilo que ele quer, né? Uma outra passagem interessante é o momento em que ele consegue ajuda, né? Essa parte é incrível, porque ele consegue ajuda que ele precisava para chegar até Ítaca, né? Um deus vai lá e prende todos os ventos contrários e deixa solto só o vento Éolo, que é exatamente aquele que estava direcionando a barca dele com os homens dele para ir para Ítaca. Só que aí o que acontece, né? Como ele já recebeu a ajuda e já está lá no barco indo em direção a Ítaca, ele se descuida no meio do caminho, não chegou ainda, mas se descuida e dorme. Quantas vezes, né, a gente não fica deitado em berço esplêndido e acha que as coisas, só porque a gente já deu um direcionamento lá na frente, recebeu uma ajuda, então a gente não precisa fazer mais nada. E perde a vigilância, né? Aqui tem uma lição sobre a vigilância constante dos nossos pensamentos e sentimentos, e a vontade mesmo genuína de expressar a nossa face mais justa, mais correta, mais nobre nas nossas ações. Ele descuidou disso, e aí o que aconteceu? Os homens dele, né, como essa é uma história simbólica, mitológica, quem fala isso, esse ponto específico, é inclusive a professora Lúcia Helena Galvão, lá do Nova Acrópole. Já fica aí a dica, quem quiser se aprofundar ainda mais nessa história, ela tem uma palestra incrível sobre o assunto, que claro, é muito mais profunda que a minha, aí vocês vão lá e dêem uma olhada. Mas ela fala que simbolicamente, né, como é uma história simbólica, Ulisses e seus homens são uma coisa só, né? São os aspectos, sabe, as várias vozinhas que às vezes ficam falando na cabeça da gente. Você quer uma coisa, você quer ir lá fazer academia, mas tem uma outra vozinha que quer ficar deitada, tem outra vozinha que quer, né, comer alguma outra coisa e tal e tudo mais. Então, esses homens, né, de Ulisses representariam as outras vozes dentro dele mesmo, nessa visão simbólica da história. Então, enquanto uma parte dele, a parte que tinha que estar vigilante, né, para chegar direitinho e atenta ao que tinha sido orientado por quem o ajudou. Esse saco aqui com os outros ventos tem que ficar fechado para que só o Éolo, o vento correto, direcione você para onde você quer chegar. Ele adormece, né? Ele sai dessa vigilância. E aí os seus como é que fala? Seus tripulantes, né? Os seus homens, eles vão abrir aquele saco achando que ali tem ouro. Então, percebam, sempre em várias passagens dessa história que é educativa, é pedagógica para nós, a gente vai perceber que a ganância, a cobiça, a vaidade, né, os nossos sentimentos mais densos, porque direcionados apenas para nós e para o nosso prazer imediato, imaturo, né, vão atrapalhar a jornada dele em vários momentos. Então esses homens, eles vão achar que tem ouro ali naquele saco, vão abrir o saco e aí todos os ventos são liberados, e ele que estava quase chegando em Ítaca, né, é afastado do seu objetivo de novo. Uma outra passagem interessante com a qual a gente pode aprender. Ele e os seus homens, né, passam por uma ilha lá, inclusive essa cena já foi apropriada em filmes como Percy Jackson, né, e eles comem um lótus lá, que faz eles perderem a memória, né, perder
a lembrança de que eles tinham um objetivo, um propósito maior do que os prazeres. Então eles ficam lá naquela ilha, né, comendo, bebendo, se divertindo, esquecendo quem eles são, o que eles queriam fazer dessa vida. Qualquer semelhança com Cassino, Jogo do Tigrinho e demais não é mera coincidência, né? Então ele fica nesse lugar e ele e seus homens, né, vão passar ali um bom tempo até que eles conseguem sair de lá numa situação específica, que eu não vou contar aqui agora, mas que trata sempre essa retomada do discernimento. E no caso de Ulisses, né, como protegido da deusa Atena, são as intervenções dela, da deusa da sabedoria, que vão tirando ele desses cenários, sabe? Desses cenários em que ele se envolve, por quê? Sempre pelo mesmo motivo. Porque ele não está considerando o bem do coletivo, ele não está considerando algo nobre e justo pelo que vale a pena lutar e pelo que vale a pena, às vezes, até se martirizar, se sacrificar, e ele está considerando só a autoproteção, né? A proteção do que é interessante para ele e os prazeres dele e usufruir do bom e do que está aqui agora, como no caso da flor de lótus, né? E tal e tudo mais. Bom, outra passagem interessante, para a gente não se alongar muito aqui, para eu deixar vocês com bastante minhoquinha aí na cabeça para pensar, eu espero. Depois, se vocês gostarem, como sempre, deixem aí nos comentários. Bom, a gente vai ter uma outra cena em que ele tá na defensiva, isso é bem interessante. Acho que isso é uma das primeiras vezes em que ele perde vários homens, né? Vários homens morrem, como eu disse, lembra, os homens são outras partes dele mesmo. Tem um momento em que ele está perdendo uma batalha e aí chegam aliados, né? Aliados, recém-aliados, né? Chega um exército que já tinha sido inimiga dele, um exército que tinha sido inimigo dele em outro momento, mas agora já tinha se reconciliado com ele e estava vindo para ajudá-lo. Só que aí ele teimosamente, arrogantemente, não aceita essa ajuda e ainda mata o pessoal que ia vir ajudá-lo, né? Afasta e tal. E aí nessa batalha ele acaba perdendo também muitos dos homens dele. Então, nessa passagem, Ulisses pode representar para nós, pessoal, essa necessidade renovada essa necessidade de renovar nossos afetos através do perdão, né, e do estabelecimento de novas parcerias. Porque a vida muda, as pessoas mudam, a gente muda, né? E se a gente não se abre para essa possibilidade, se a gente não usa a nossa mente para isso, né? Em lugar de usá-la para ficar justificando animosidades, picuinhas e birras, né? De vida inteira, se a gente não se abre para ressignificar esses lugares, esses encontros, essas relações, isso pode cobrar um preço lá na frente, né? Porque a gente vai ficando sem aliados, inclusive, né? E ninguém é uma ilha nesse mundo nosso. Espero já ter deixado isso claro lá no início, na introdução. Ninguém é uma ilha, não dá para morar sozinho aqui nesse planeta, a não ser que a gente vire o pequeno príncipe, vai lá ter um planeta só nosso. Ou seja, a necessidade de atualizar vínculos, atualizar emoções, deixar embora, aprender, é claro, com o passado difícil que a gente teve nas relações do passado, mas ao mesmo tempo também não se fixar nas animosidades, nas iras, nas mágoas e nos ressentimentos, também nos remorsos e nas culpas também não, porque isso pode nos impedir mesmo, pode ocupar tanto espaço dentro da gente, né, que impede a mente de se orientar para aquilo que poderia ser uma versão mais altruísta, mais negociadora da experiência humana e das relações, né, a nossa melhor versão nesse sentido. Isso acontece algumas vezes e tem a famosa, né, eu queria fechar com essa passagem, que é aquela famosa passagem da ilha de Circe, né, e Circe é uma feiticeira que vai revelar para eles quem eles realmente estão sendo nessa jornada, ao transformá-los em animais, né, então ela transforma todos os homens dele em animais, ele mesmo não, ele tem uma proteção lá específica, ele tem uma proteção, acho que eu anotei aqui, ele tem uma proteção de um deus específico que ele mesmo não vira animal, mas todos os homens dele viram. Só que ao virarem animais, né, o que Circe está mostrando? Olha, vocês, quando funcionam no mundo apenas como um ser que está procurando o máximo de prazer, o máximo de prazer com o mínimo de esforço, né, buscam só os próprios interesses e tal e tudo mais, a sobrevivência, né, a reprodução de si mesmo, né, a expandir a si mesmo, o seu raio de ação, o seu raio de poder e proteger-se, a gente não é muito diferente de qualquer animal quando a gente está fazendo isso, né? Qualquer dos outros animais irracionais. Então, ela vai lá e mostra isso, revela isso através dessa magia dele, que ela torna todo mundo bicho.
Só que Ulisses tinha uma proteção especial, e por isso ele não é transformado em bicho, porque ele tinha que testemunhar tudo isso, é assim que eu entendo, né? Essa proteção não é que ele não merece, porque ele é muito humano já, não, ele precisava testemunhar, ele tinha que ver isso e, com sorte, extrair, né, um entendimento de que, na verdade, eles não foram transformados em bichos, né? Eles estão sendo revelados na sua natureza mais íntima. Mas ainda assim ele é seduzido pela Circe, né? Ela fica muito, muito encantada com o fato de que ele é o único que não cai no feitiço dela. Ela o seduz e ele fica ali por muitos anos, até que pela interferência da própria deusa Atena, ela pede mesmo que ele seja tirado de lá e reconduzido para Ítaca, para poder ocupar esse lugar que é dele, né? De uma razão junto com a alma, uma inteligência casada com a alma e com a fidelidade aos princípios que Penélope representa. Gente, eu acho essa história deles muito bonita. Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês uma visão alquímica dessa história, né? Na alquimia, para quem acompanha o canal sabe que a gente tem leituras lá do Oráculo das Bruxas, né? Leitura do caminho negro, do caminho branco, do caminho vermelho. E queria fazer uma comparação aqui com a jornada de Ulisses, porque ele realmente passa pelos 3 princípios da obra alquímica, né? O primeiro princípio, que é a obra em negro, que é esse momento em que a gente constata quem a gente é, né? Muita gente aí vai chamar de encontro com a sombra, enfim, há muitos nomes para isso, né? Esse momento da obra em negro na alquimia é o momento em que eu constato aquilo que eu preciso confrontar em mim, né? Então, o momento do confronto com aquela minha faceta que é mais voltada para o indivíduo. Já falei isso algumas vezes no canal, né? A cor preta no esoterismo, na alquimia, no misticismo, está relacionada ao indivíduo, a individual, aquele que busca, né, a realização individual. Então, o que interessa só ao ego, né, tá ali. Que é importante também, tá? Espero estar deixando isso claro. O caminho da iluminação não é o caminho de ignorar o ego, perder o ego, não. Mas é o caminho que ele está casado com o nosso lado, que é a obra em branco, que vem logo depois, né? Que é a etapa da purificação, a etapa do encontro com a alma, né? O reencontro de Ulisses com sua esposa Penélope e a forma astuta como ele consegue fazer isso, né? Eu não vou dar spoiler desse final, porque alguns aí podem não conhecer o fim da história, como é que ele chega a Ítaca e salva Penélope, também porque eu já falei um bocado disso lá no nosso episódio anterior, dessa chegada, né? Mas o fato é que Ulisses, então, ele está passando por uma jornada em que primeiro ele precisa constatar, perceber a si mesmo através dessas situações que ele vive, constatar o que precisa mudar, o que precisa ser purificado, o que está em desacordo, em divórcio com a alma, né? E voltar aí para a conjunção com ela, para que ele possa passar para a última etapa, que é a obra em vermelho da alquimia, que é quando a gente, então, agora começa a agir no mundo a partir do nosso, né, esse vermelho do sangue, o vermelho de um sangue purificado, simbolicamente. O que é isso? O vermelho de alguém que está atuando no mundo a partir da própria alma. A ação que é orientada por uma realeza interna, né? Por muitos séculos aí o vermelho era a cor do manto dos reis e rainhas. Então o vermelho começa a etapa da ação que é feita com o coração, né? Uma ação no mundo que de fato é digna do humano que somos, né? Que não é apenas um animal disposto a qualquer coisa para sobreviver, mas, e mesmo quando eu falo assim dos animais, eu fico com uma coisinha aqui dentro, porque especialmente nos nossos animais domésticos, muitas vezes a gente identifica sentimentos muito nobres, né? De amor, de cuidado. Porém, ainda assim, é muito característico do humano essa capacidade, né? A potência, que infelizmente muitos de nós não têm desenvolvido tanto, né? E muitas vezes eu mesmo, você mesmo que está aí me ouvindo, por mais que se interesse pelo assunto, cai, né? Escorrega nesse caminho de desenvolver os nossos dons e talentos, e hoje, aprendendo aqui com Ulisses, especialmente a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar, a melhor forma de usá-la, com certeza, não será usar essa racionalidade apenas como uma astúcia, uma sagacidade para a gente se dar bem em cima dos outros, em cima das situações, né? Tirar vantagem de tudo. Ulisses começa a sua jornada assim, mas ele é destituído de tudo, né? Eu vou fechar aqui falando da última cena antes dele conseguir ajuda para chegar a Ítaca, que é o momento em que ele perdeu tudo, né? Ele foi confrontado várias vezes com essa tentativa dele de ser astuto e conseguir resolver o problema dele, mas na verdade ele criando ainda mais confusão, a ponto de que ele termina assim, náufrago, né? No meio do mar, nu, e aí ele é alcançado pela deusa Leuco, como é que é?
deusa, esqueci o nome dela, Leucoteia, né? Leuco é branco, que combina inclusive com a obra em branco da alquimia de que eu acabei de falar, que é a purificação, o momento da purificação, né? É isso que ela representa. Então, quando ele perdeu tudo, já tá lá assim, ó, vou morrer mesmo, né? Tô aqui pelado, náufrago, perdido. Ela vem e entrega para ele um lenço para ele proteger o próprio coração e fala isso para ele: você só proteja o seu coração com esse lenço que eu vou te ajudar, que você vai chegar lá, né? Então ele... E por que desse proteger o coração com lenço? É o símbolo da alma, né? O coração, como símbolo da alma, é aquilo, é a única bússola, digamos assim, que vai ser necessária para que Ulisses reencontre o seu lugar, reencontre a sua casa, reencontre esse seu aspecto feminino, Penélope, que representa a ânima, a alma, o foguinho de um propósito, de um propósito elevado, de base moral sólida, né, que vai orientá-lo. Então, é assim que ele consegue ajuda, né? Ele ainda assim ganha uma lição, recebe uma última lição de humildade, não é nem ele que chega a Ítaca. Ele chega a um reino, precisa contar toda a história dele, né? Isso é um exemplo. Quando a gente conta a nossa história, a gente vai para terapia, né? Conta a nossa história, a gente de certa forma está sendo meio Ulisses, a gente está ali refletindo, se dando a oportunidade de usar a mente para refletir sobre a nossa história, para torná-la veículo de sabedoria, né? Entender, ser mais sábio a partir de quem se é e ter então uma qualidade de vida melhor. E aí ele precisa fazer isso, ele vai lá e conta a história dele, e aí ele é ajudado e levado de novo para a própria terra. E aí lá ele consegue que todos os pretendentes que estavam lá tentando ocupar o lugar dele, de que eu falei no episódio passado, se você não viu, vai lá, e ele volta para a própria casa. Bom, eu espero ter conseguido trazer reflexões interessantes. Foi um desafio para mim falar de Ulisses, né? Estamos no início do ano. Aliás, feliz ano novo! Não falei no início, estou falando agora. Mas já falei, né? No oráculo de ano novo. Então, só para reafirmar que eu desejo muito que 2025 seja um ano em que a gente desenvolve cada vez mais esses aspectos amadurecidos da nossa inteligência, né? Especialmente em momentos difíceis da vida, especialmente em momentos de falta, de carência, a tentação é muito grande, ela pode ser muito grande, essa tentação de usar tudo que você tem, seus dons e talentos, apenas para você se salvar, né, do naufrágio da vida, e ignorar que talvez a gente possa e precise, ainda mais nesses momentos de carência, de falta, né? Quando a vida está difícil, quando os boletos não estão pagos, quando as relações não estão fáceis, é ainda mais fácil a gente se convencer de que, ó, agora também quer saber, só vou usar meus dons e talentos, só vou usar o que sei e quem sou para me cuidar, para me proteger, né? Deixa todo mundo pra lá, quase falei um palavrão. E é uma sedução muito grande esse tipo de pensamento, especialmente em momentos difíceis da vida. Eu compreendo e passo por isso também, assim como a maioria de vocês, se não todas, se não todos. Mas talvez seja exatamente nesses momentos que a gente prova que a gente não tem um discurso moral apenas, né? De ser bom, de ser caridoso, empata, né? De cuidar não só dos nossos interesses, mas dos outros também. Especialmente nesses momentos difíceis, eu acho que a gente tem a oportunidade de provar pra gente mesmo que a gente não tá fazendo isso só para receber em troca o favor dos deuses, sabe? Só para, eu faço bem só para ser visto como alguém bonzinho, ou para ter o retorno bonzinho dos deuses, né? O favor das entidades, das divindades, o que for. É nesses momentos que a gente prova pra gente que a gente está buscando cumprir esse caminho do meio, né? Nem tão egoísta, nem tão altruísta, mas o caminho do meio aí, olhando para os meus interesses, mas também para o maior número de pessoas ao meu redor. É nesse momento que a gente prova que a gente está fazendo isso por convicção, por uma base moral sólida, porque a gente sabe que isso é o correto a fazer. E não porque a gente espera que, sendo bonzinho, né, como diz aí a religião cristã, muitas religiões cristãs, Deus vai me proteger, né, como uma espécie de barganha com os deuses ou com o universo. É aí que a gente prova que a gente está disposta mesmo a manter essa postura apenas porque ela é correta e não porque eu tiro algo dela. É isso.
Essa era a minha reflexão de hoje. Para quem ficou aqui até agora, agradeço demais, demais. Gosto muito, muito de poder compartilhar o que sei e essas reflexões aqui com vocês, desejando de coração que elas tenham sido úteis para vocês, terem boas ideias, bons insights e ajudar vocês aí a tomarem as melhores decisões em benefício dos objetivos de vocês. É claro, a gente precisa cuidar da gente, mas também em equilíbrio com decisões que beneficiem o maior número de pessoas ao redor de vocês também, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.